Doutora Clementina para o Espaço Génios com Chupeta. Olá! Olá, bom dia. Como está? Bem? Bem, obrigada. É? Ainda bem. Ora, cá estamos nós para falar dos mais pequenos, para os compreender, para os conhecer. Falamos neste Espaço Génios com Chupeta, com a doutora Clementina Almeida, sobre os mais pequenos. E hoje, à semelhança do que aconteceu a semana passada, julgo, falamos de stress, verdade? Não, temas diferentes. A semana passada já passamos sobre o tema em bebês. Em bebês? E agora iríamos falar... Mas também nas situações de stress dos bebés. Sim, já falamos de stress em bebês. A idade já não é o que era, é verdade. Já estava a ficar preocupado. Mas falamos em stress nos bebés. Exatamente. Agora, falamos nos mais subimos crescidinhos. um bocadinho no que à idade diz respeito para perceber então também essa questão do stress para as crianças, neste caso. Sim, não é? para crianças na infância, digamos. As causas não são é? as mesmas ou não? Não, são diferentes. É? Nos bebês nós falamos especificamente na questão do choro e do facto de não conseguirmos atender às necessidades que um bebê representa e que normalmente através do choro faz-se ouvir. E falamos também nessa altura dos efeitos do stress tóxico no cérebro, não é? Ou seja, a forma como acaba por impedir o normal desenvolvimento e, portanto, ser cáustico em termos de desenvolvimento cerebral, de neurónios que se estão a reproduzir e que podem inclusive desaparecer e criar em situações extremas os tais buracos negros no cérebro. Avançando, pode refletir depois no futuro. Terá sempre reflexo, quer físico, quer em termos psicológicos, não é? Quando falamos de crianças com 2, 3, 4 2, 3 anos, as coisas são um bocadinho diferentes, não é? Ou seja, já não aparecem tanto em termos do choro. De qualquer das formas, o stress é algo, como já dissemos aqui, normal, faz parte da vida. As crianças sofrem muitos eventos de stress durante o dia, não têm que ser todos eles negativos, tornam-se negativos quando se tornam crónicos, não é? Quando as coisas acontecem e quando as crianças não conseguem de algum modo ser capazes de lidar com eles de forma mais ou menos saudável. Quando falamos nos pequeninos, temos que perceber que é uma altura em que o desenvolvimento se está a fazer a uma velocidade enorme e, portanto, há muita novidade, quer em termos de aquisições e competências, para os pais observarem e, portanto, muitas alterações quase diárias no comportamento deles, mas, por outro lado, também há muita novidade para eles, porque não têm experiência adquirida ainda e muita coisa ao longo do dia é tudo novo. Exatamente. Portanto, a quantidade de eventos estressantes que eles podem ter durante o dia, no sentido de coisa nova, desconhecida, que eu não sei como lidar, é inúmera. Nem todas elas vão provocar reações ou sinais que possam ser valorizados pelos pais no sentido de intervir. Quando é que nós podemos dizer que uma criança apresenta efetivamente sinais de stress e, portanto, há algum aumento da sua ansiedade e, portanto, menos positivo, menos saudável? Quando começa, dentro daquilo que é o comportamento habitual dela, a exibir comportamentos que são diferentes, ou seja, é muito fato à medida, ou seja, quase olhar para cada criança para conseguir distinguir alguns sinais, porque os sinais numa podem não representar a mesma coisa noutra. E não há uma norma? Não, por esta questão de haver muita novidade em termos de aquisições. Não podemos dizer que numa situação de stress ou eles ficam mais agitados ou eventualmente mais calmos. Podem ficar eventualmente no caso de depressão, por exemplo, uma coisa ou outra, não é? O que é importante é que os pais consigam perceber digamos que há alguns sinais que há pelo menos, não e para quem sendo conhece, uma alteração do comportamento. Isso é o principal sinal. Depois, alguns comportamentos que, regra geral, são típicos ou são sinais de stress, mas que podem não ser em determinadas crianças. O aumento das birras e do comportamento opositor, o aumento do choro e do andar agarrado, do andar colado, do andar pendurado e aquele som lamuriento das lamúrias, o aumento da lamúria durante o dia, alguma perturbação em termos dos hábitos de sono e alimentação, essenciais, ou seja, disrupção em termos das rotinas que a criança já teria adquirido, perda de apetite,
limite, são sinais a valorizar. E depois, eventualmente, há algum tipo de tiques ou algum uso excessivo daquilo que são aqueles objetos que nós já falamos, ou que pode ser inclusive o dedo na boca, o cabelo, o puxar às vezes, o tirar cabelinhos, ou seja, tudo isto normalmente são sinais que devem ser valorizados, podem em determinadas crianças já fazer parte do comportamento delas e não ter ficado exacerbado naquele momento. E nesse caso não devemos não valorizamos, não é? No entanto, estar atento. Outros sinais também importantes são os sinais físicos que os adultos também têm, as dores de cabeça, ou seja, quando eles se queixam que dói a cabeça ou quando se queixam que dói a barriga, são as mais comuns, as mais típicas, não é? Nos tiques, muitas vezes, o piscar dos olhos e pensei que estava a fazer um sinal agora. Da comunicação extra, não. Era mesmo em relação aos tiques e o roer as unhas, não é? Que surge também nestes primeiros anos. Portanto, estes são dos sinais que nós devemos valorizar. Sendo que, naturalmente, cada criança é uma criança diferente por si só e melhor que ninguém, provavelmente os pais conhecerão o seu dia-a-dia e conseguem perceber se há de facto essa alteração e devem estar com essa atenção. Depois de detectadas essas alterações, como é que devemos proceder? Como é que devem proceder os pais? É importante, de facto, os pais estarem atentos e não desvalorizarem a sua intuição, porque, acima de tudo, os pais sentem que algo que não está bem. Não é preciso nenhum especialista dizer, é valorizar a sua intuição e, se calhar, em algumas situações, pedir a opinião de um especialista para poder adequar as estratégias para ultrapassarmos isto. Isto porquê? Porque, curiosamente, não tenho dados estatísticos agora, mas eu tenho recebido muitas crianças em contexto hospitalar já com ataques de pânico, ou seja, o que é grave, muito grave. Já estamos em um estado muito avançado e estou a falar de crianças pequeninas, de 6 anos, de 7 anos, a sofrerem intensamente e a terem um verdadeiro ataque de pânico. Portanto, quanto mais cedo nós atuarmos, estamos sempre a falar aqui da prevenção, melhor no sentido de evitar situações que às vezes podem parecer, se calhar isto acontece nos filmes ou não é uma realidade tão próxima, mas quem contacta com crianças todos os dias, começamos a perceber que se calhar há uns anos atrás não víamos tanto estes quadros e cada vez vemos mais estes quadros. Até porque as crianças estão super carregadas, já falamos disso a semana passada, não é? De atividades. E então, não vivem o ambiente que se vive eventualmente em casa. Não é? Também, e dos pais e o stress dos pais. O que é que pode, antes da estratégia, o que é que pode estar a desencadear este stress nas crianças? Alguma mudança na rotina, seja pequenina, seja grande, porque para as crianças pequenas rotinas podem ter impactos enormes. Pequenas alterações. Portanto, a chegada de um irmão, algum acontecimento, a morte de um familiar próximo, a entrada para a creche, um dos fatores altamente estressantes, o treino do pote nas crianças pequenas. Muitas vezes os pais antecipam-se, ou porque a creche encaixa naquela altura o treino do pote e, portanto, todos os meninos tenham 21 meses, tenham 27, vão ser treinados independentemente do seu desenvolvimento e dos sinais que dão de estarem prontos para. E muitas vezes o treino do pote torna-se uma coisa extremamente estressante para os pais e automaticamente para eles, não é? E essencialmente o sinal que os pais devem ter é quando o treino do pote se está a tornar uma questão de disciplina, do género, tens que ir e tens mesmo porque eu é que mando, é sinal que a coisa não está a correr bem e que a criança está a dar um sinal de que ainda não está preparada e que aquela não é a melhor altura. Portanto, entrada para a creche, morte de alguém, o treino do pote, muita atenção à televisão, ou seja, não só àquilo que já falamos aqui sobre o tipo de programas que eles poderiam ver, mas essencialmente a contextos de violência que aparecem, por exemplo, à hora do jantar nas notícias. As crianças são extremamente sensíveis a este tipo de informação, estão a captar tudo e, portanto, aquilo que às vezes nos pode parecer que está ali como música de fundo, no caso delas pode estar a causar um impacto muito grande. Portanto, atenção aos momentos em que se vê séries, vídeos, alguns spots publicitários, inclusive, que podem assustar os mais pequeninos ou que podem conter cenas de violência explícita, não é? De notícias do dia-a-dia. Portanto, isso também é um dos fatores que pode gerar stress nas crianças. O excesso de atividades, ou seja, excesso de coisas para fazer, como estávamos a falar um bocadinho, portanto, ir agora para aqui, para a creche, e depois para a atividade, e depois todo este stress, ou seja, as crianças mais pequenas andam a um ritmo bastante mais lento
movimento, gostam de parar para olhar para os pormenores daquela flor, gostam de parar para pensar porque é que eu tenho mãos agarradas aos braços e para que é que elas servem, e há que dar tempo, ou seja, é importante dar tempos de break, de intervalo ao longo do dia para as crianças poderem absorver. Sendo que, detectado algum pequeno sinal daqueles que fomos falando, não há que temer e pedir ajuda, naturalmente, de especialistas. E a doutora Clementina Almeida acompanha-nos todas as semanas e agradecemos muito por isso, porque damos aqui naturalmente algumas dicas importantes para quem nos acompanha. Já agora podem saber mais no sítio www.forbabies.pt. Não se esqueçam que é um novo sítio que existe, podem e devem visitá-lo. E já agora, se quiserem colocar alguma questão em que possamos ajudar, e tendo em conta que o objetivo é também esse, ajudar quem nos acompanha, podem contactar-nos pelo número habitual, 760 300 620. É só fazer uma ligação, depois será contactado ou contactada por elementos da produção para que coloque a sua questão, a sua dúvida, para que possamos encaminhar para a doutora Clementina Almeida, que assim, no espaço próximo deste Génios com Chupeta, possa dar aqui uma explicação, dar aqui uma ajuda.